Boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o Arquibancada Guarani de número 174, no pós-jogo da Copa do Brasil, da estreia do Guarani na Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, em que o Guarani venceu o Maricá por 1-0. Tá certo? Bom, alívio, né? Estamos aliviados. Primeiramente, muito obrigado para todas as participações, inscrições, joinhas, adesões e tudo mais. Convido vocês para continuarem seguindo a gente, dando as suas informações no Instagram, no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, essas últimas em parceria com os nossos amigos do Publicast. Bom, a gente há muito não jogava a Copa do Brasil, desde 2019, e eu confesso, claro, que nesses muitos anos de Copa do Brasil a gente não tem boas recordações da Copa do Brasil. Eu fui até pesquisar um pouco qual é a nossa performance na Copa do Brasil, e ela é horrorosa, horrorosa. Então o Guarani, antes de 2019, nós fizemos aquele fiasco contra a Avenida. Antes disso a gente ficou alguns anos também sem estar lá, 2014, e antes de 2014 a gente fez muitas coisas muito ruins dentro da Copa do Brasil. Foram raras as vezes que a gente teve alguns raros momentos de bom futebol, na maioria não. E desde o início, nas participações que tivemos, nós nunca passamos, nunca fomos além de chegar, de disputar a terceira fase. Então o melhor resultado que nós tivemos foi sempre, e algumas 3, 4 vezes, em que chegamos à terceira fase, né? E fomos eliminados. Portanto, classificar contra o Maricá, apesar de não ser um grande feito, mas talvez, né, a possibilidade de a gente fazer algo melhor na história. Mas ainda, em termos de dinheiro, em termos de faturamento, é um dinheiro importante, uma renda importante para os cofres, o orçamento previsto no Guarani, né? Segundo informações em que o próprio presidente nos deu à comunidade bugrina no início do ano, previstos no orçamento, nós temos pelo menos 2 rodadas, então uma já passou, temos que jogar e vencer mais uma, e aí a gente estaria dentro do orçamento daquilo que foi previsto no plano orçamentário de 2022. Qualquer coisa acima disso, ou além disso, por exemplo, se a gente passar para a 4ª fase, se chegarmos na 3ª fase e passarmos, isso vai além daquilo que estava orçado no nosso budget, né? O que seria muito bom, mas estava muito longe disso aí, né? Então hoje o Guarani fez uma partida muito ruim, eu diria, de maneira geral, né? Não foi muito diferente, aliás, foi muito diferente do que vimos até agora no Paulista, mas ruim tanto quanto, né? Aos piores momentos no Campeonato Paulista. Uma coisa que ele comentou, que o próprio Daniel Paulista comentou na sua coletiva, é que o Guarani precisa parar de oscilar. E eu receio que a gente pare de oscilar, mas a gente pare de oscilar ficando sempre ruim. Esse é o problema. Porque, obviamente, que nenhum de nós espera isso. Nós esperamos que a gente pare de oscilar, mas demonstre um bom futebol. E até agora, nós já fizemos, talvez pela primeira vez no campeonato, 2 partidas seguidas mal, né? Ou pela primeira vez na temporada, 2 partidas seguidas mal. Vou contar um pouco. Gente, eu vou dividir talvez a análise de hoje, primeiramente falando só sobre fatos e sem nenhuma opinião. E depois eu vou trazer alguns fatos para vocês, para a gente compor um cenário de discussão, onde vocês possam raciocinar também, né? Algumas perguntas do último jogo para cá me foram feitas, muito legais, né? Uma delas, Wellington, ok,
você deu a opinião que talvez o Daniel Paulista pudesse ter sido desligado ou interrompido o trabalho dele antes, né? E que há motivos para isso, do ponto de vista técnico, quero dizer. E quem seria candidatos para substituir? Nós vamos falar de tudo isso, né? Mas vamos aos fatos. Então, o jogo do Guarani começou. Uma das possibilidades é que, olha, o Maricá precisa ganhar e que, portanto, ele poderia sair para cima do Guarani buscando essa vitória, né? Apesar de ser um time do segunda divisão do Campeonato Carioca, com um orçamento muito menor que o do Guarani, absolutamente sem tradição, e um time novo, que se pudesse dizer que isso seria improvável. Apesar disso, eles tinham a necessidade da vitória. Enfim, era um cenário. E no pré-jogo eu disse o seguinte: pela performance na defesa do Guarani, onde a gente toma gols de bolas aéreas desde o início e há muito tempo, eu disse, olha, talvez uma solução fosse a gente jogar efetivamente com um time robusto no meio de campo, ou até mesmo com 3 zagueiros, para a gente tentar evitar tomar um gol vadio aí, e jogar tudo a perder. Então vamos jogar estruturado na defesa e buscando o contra-ataque como um time que começa a partida com um placar que lhe interessa, né? É medíocre contra o Maricá, sem dúvida. Mas foi exatamente assim que o Daniel armou o time. Novamente com 3 volantes, priorizando defender, pelo menos na teoria, né? Então o Guarani entrou com Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão. Um time que não é novidade pra gente, mas um time que sim priorizou a armação, a estruturação, a força no meio de campo. Mesmo assim, apesar disso e apesar da diferença entre as equipes, o Guarani tinha o domínio territorial, comandava, tocava a bola, né? Ameaçando, mas muito, muito pouco o time do Maricá. Pelo contrário, no primeiro tempo, as melhores chances definitivamente foram do Maricá. Num contra-ataque que aconteceu aos 23 minutos, nós quase tomamos o gol. O Kozlinski fez uma defesa importantíssima no pé do atacante, a bola sobrou ainda para um outro cara que estava na ponta esquerda, que poderia ter facilmente ou com certa tranquilidade jogado para dentro do gol, jogou lá para cima. Isso aos 23. Aos 38, mais um contra-ataque, uma definição de fora da área, né? A defesa nossa corta, a bola vai para fora da área, lá na ponta esquerda, o cara chuta de fora e o Kozlinski faz grande defesa de novo aos 38 minutos. O Guarani só criou alguma coisa aos 17 num cruzamento e aos 45 numa jogada boa do Júlio César. O Giovanni Augusto arredondou para o Índio com o açúcar e o Índio de frente para a área não conseguiu chutar com a perna esquerda. Trupicou e jogou, perdeu a chance de chutar. Ou seja, em 45 minutos o Guarani, apesar de ter maior posse de bola, teve as piores chances contra ele e não chutou nenhuma vez no gol. Mesmo com bolas, considerando todo e qualquer tipo de perigo e tudo mais, o Maricá foi mais agudo que o Guarani no primeiro tempo, mesmo com a história do jeito que eu comentei com vocês. Surpreendente, né? É verdade que nós temos que colocar alguns elementos. Um calor escaldante, um gramado horroroso, todo o clima ambiente não favorável ao Guarani, inclusive o emocional, porque vinha de uma derrota vergonhosa contra o Santo André, né? Pressionado, o seu técnico pressionado e tudo mais. Tendo esses cenários definidos, a gente foi para o segundo tempo. No segundo tempo, o time do Maricá já não conseguia mais encaixar aqueles contragolpes.
E o Guarani, então o Guarani foi para cima. Não, o Guarani tinha de novo a maior posse de bola, com uma marcação um pouco mais encaixada e, portanto, não sofreu nenhum perigo no segundo tempo. Alguns cruzamentos, onde sempre a nossa defesa é deficiente. Acho que um ou dois cruzamentos que a bola acabou indo para o lado do Kozlink, que defendeu com bastante tranquilidade. Aos 36 minutos, né, o zagueiro, com a bola dominada dentro da grande área, tentou passar e driblar o Lucão, fez uma pichotada e o Lucão, com a sua vontade rotineira, né, e que temos que valorizar de maneira importante, roubou a bola e meteu para dentro do gol, fez 1-0 aos 36 minutos. Aos 39, ele mesmo, depois de uma boa jogada do Matheus Pereira pela esquerda, um cruzamento, podia ter feito o segundo, e ele fez certo, o zagueiro tirou quase na linha do gol, aos 39. Aí nós tivemos algumas substituições, né, onde conseguimos trocar alguns caras cansados, e aí no fim do jogo, eu diria para você que quem olha o placar, vê que o Guarani teve uma vitória, quando poderia empatar, nos classificamos, mas de verdade, acho que a impressão que ficou, para quem não sabe, ou para quem acompanhou mesmo o jogo, ficou a impressão de que tinha de um lado um Maricá muito corajoso e definitivamente muito menor, com a capacidade menor técnica do que o Guarani, mas que foi muito corajoso, teve muita hombridade e eu não vou dizer que mereceu a vitória, não acho isso, não chego a tanto, mas foi honrosa a derrota do Maricá. E o Guarani fez uma partida absolutamente ruim e muito preocupante. Por que preocupante? Porque nós repetimos a má performance apresentada principalmente no segundo tempo contra o Santo André, apesar de todos os atenuantes que eu mencionei antes, ou seja, campo ruim, calor e tudo mais, né? Falando de Copa do Brasil, na próxima fase, que é mais para frente, nós vamos estar enfrentando ou Rio Branco do Acre ou Vila Nova. Não é tão fácil na teoria quanto foi contra o Maricá. Esperamos que estejamos em outro patamar do ponto de vista performance, para que a gente possa pelo menos passar mais uma fase, que seria muito importante para a gente, né? Vou falar um pouquinho agora da performance individual dos jogadores e depois vou traçar algumas expectativas. Seja para falar do técnico, seja para falar da equipe, seja para falar dos próximos passos no Paulista ou na Série B, né? Individualmente falando, então vamos lá. Kozlink. O Kozlink não teve nenhuma falha, não foi tão acionado assim, mas foi acionado importantemente no primeiro tempo. No primeiro tempo ele fez pelo menos duas boas defesas, uma grande defesa, uma boa defesa, e no segundo tempo defesas normais, né? Então por isso eu dou nota para o Kozlink de 6,5, né? Hoje ele fez uma boa partida e eu diria para você que de certa forma foi responsável, principalmente no primeiro tempo, por a gente não sair perdendo o jogo, o que foi bem importante. Diogo Matheus, muito calor, não fez grande partida, mas ao mesmo talvez não tenha comprometido, eu diria, nota 5 para o Diogo Matheus. Ronaldo Alves, muita vontade, muita disposição, muita entrega, mas uma performance ainda muito ruim. Principalmente no primeiro tempo, eu diria para você que nós tomamos contra-ataques. Nesse contra-ataque, aos 30 e poucos minutos, os 23 minutos, aliás, onde a gente quase tomou o gol, eu não sei onde ele estava. Ele estava lá na frente, o Derlan estava sozinho e mal colocado. Então a defesa estava mal. Ronaldo Alves eu vou dar 5, porque eu acho que foi ainda assim menos titubeante do que o Derlan, que eu vou dar 4,5. Hoje eu fiquei assustado. O Derlan em alguns momentos mostrou muito nervosismo até dentro do jogo. Então para o Derlan eu vou dar 4,5, né? Matheus Pereira, lateral esquerdo. Eu reforço a minha opinião sobre ele de maneira geral, incluindo o jogo de hoje. Ele é um cara que no ataque ele é bem interessante, ele é rápido,
ele tem algum bom drible, algumas vezes até arma bons cruzamentos, tem algumas limitações talvez na finalização, mas é um jogador interessante. Na defesa ele rateia pra caramba, mas hoje não comprometeu tanto, vou dar nota 5,5. Bruno Silva também, eu de sempre, você imagina o Bruno Silva, que é um cara lento, num gramado ruim, com calor absurdo, né? Não achei que faltou vontade e nem tampouco teve alguma, mas ele deixa a nossa zaga desprotegida. A nossa zaga desprotegida não só por culpa do Bruno Silva, mas inclusive por ele. Nota 5. Índio, uma partida, não que ele seja um ótimo jogador, mas ainda assim irreconhecível hoje. Ele estava péssimo, errou muitos passes, errou muitas jogadas. Foi muito mal mesmo o Índio hoje, 4,5 para o Índio. Rodrigo Andrade, de novo, é o melhor, é o cara que tem mais categoria desse meio de campo. É quase um meia. Tem até certa tranquilidade, mas não foi bem hoje não, principalmente quando precisou de abacaxi. Saiu aos 65 minutos, vou dar nota 5 para ele. O Giovanni Augusto correu bastante, mas ele é o tipo do, por enquanto, para quem esperava um substituto à altura do Regis, estamos longe disso. Ele abaixa a cabeça e vai embora. É um boi bravo, né? Quer atacar, quer correr, quer carregar e não tem tido boa performance. Ele bateu uma falta ali que a gente via o que ele estava, deu para perceber o que ele estava buscando, mas muito longe de executar com maestria aquilo lá. Então, 5,5. O Júlio César não fez uma má partida, melhor do que talvez o último jogo, alguns jogos ruins dele, mas ainda assim, talvez por causa do calor e tudo mais, muito limitado. 5,5. Lucão, ele é o expoente positivo, na minha opinião, dos últimos jogos. Marcou 3 gols, né, nos últimos 3 jogos. Hoje, de novo, marcou um gol. Claro, o zagueiro errou à frente dele, mas ele não perdoou, né? E ele é sempre muito combativo, sempre muito raçudo, joga com o espírito bugrino, impossível pensar no time sem ele hoje. 6,5 para o Lucão. Aos 65 minutos entraram Iago no lugar de Rodrigo Andrade e Vitinho no lugar de Giovanni Augusto. Iago foi importante, algumas puxadas, mas na hora de tirar um 10 ele não foi bem, né? Fez uma razoável partida, vou dar nota 5 para o Iago. Vitinho, eu até brinquei, é uma tiriça desgramada. Eu não vi muitas partidas dele, tinha essa impressão quando ele jogava em outras equipes, mas é um amarelão. Olha, tomara que eu mude muito, mas é um amarelão de 4 costados, 4,5 para o Vitinho, né? Aos 87 minutos entrou Nicolas Careca no lugar de Lucão e Madison no lugar de Matheus. O Madison sem nota praticamente não apareceu. O Nicolas Careca, eu gostei muito da contratação dele. Acho que é um cara que tem potencial, não comprometeu hoje, eu vou dar nota 5, os poucos minutos que jogou, acho que ele jogou uns 10 minutos. Mas a gente eu vejo potencial nele. Acho que é um bom substituto para o Lucão. É uma pena, porque não dá para tirar o Lucão de jeito nenhum, mas talvez, por que não, jogar junto com o Lucão em algumas partidas. Eu não sei se ele joga mais pela beirada, ou o Lucão pode jogar mais pela beirada, eu não sei, mas é um cara que tem potencial, é um bom jogador, tá? Nicolas Careca, uma esperança, né? E aos 90 ela vai pedrada, entrou o Hernando no lugar do Índio para fechar mais, também sem nota, né? De maneira geral, acho que nós temos, e agora vamos falar um pouco do futuro, né? Então nós temos um time hoje que está em segundo lugar no grupo do Paulista, com uma campanha muito ruim. Não é de altos e baixos, não, campanha ruim. Na Copa do Brasil, classificado para a próxima fase. Estamos no início do ano. Acabou agora, faltam 10 meses para acabar o ano, ou 9 meses para a gente chegar na onde a gente vai avaliar de fato como foi a nossa temporada. Falta muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Mas eu acho que nós temos pontos muito preocupantes. Muito preocupantes. Vou começar pelo time, pela equipe.
Então tem sempre essa discussão se é um time que foi bem montado, se é um time melhor que o ano passado, sim ou não. O ano passado bateu numa trave e não subiu, aquele papinho, né? Eu acho que nós temos uma defesa muito ruim nesse momento. Pelo alto, um perereco. Eu acho que sim, nós temos, na minha opinião, duas coisas a fazer para o brasileiro. Precisamos de mais um zagueiro, né? A altura de um Thales, para não ficar remoendo o passado. Essa foi a grande cagada que nós fizemos, perder o Thales, que faz sim muita diferença para a estabilidade, principalmente jogo aéreo, muita. Nós precisamos um zagueiro tipo esse, né? E eu daria, principalmente nessa reta final do Paulista, quando a gente já tiver classificado, chances para o Bianconi. Eu não sei se o Titi vai voltar ou não. A gente precisa poder ver esses meninos para ver como é que tá, para saber até que contratação precisa ser feita, mas precisa ser feita uma contratação para a zaga para o Campeonato Brasileiro. Meio de campo, nós só temos um volante cansadão, hein? Bruno Silva não tem condição. O Índio foi muito mal hoje. Rodrigo Andrade, ok. O Silas, eu não sei. Madison é muito fraco, então nós precisamos pelo menos mais um volante. Pelo menos mais um, tá? Meias, eu não tenho dúvida de que os nossos dois meias, o conjunto Giovanni Augusto e Vitinho, porque, né? Um jogo joga um, outro jogo joga outro, outro jogo joga uns dois. É muito pior, de um nível muito pior do que tínhamos no ano passado, Regis e Andrigo. As opções com Regis e Andrigo estão além do que a gente tem e poderá ter com Giovanni Augusto e Vitinho. Temos o Caio Henrique ainda, que não jogou nenhuma vez. Então, além de ver o Caio, nós precisamos talvez trazer um outro meia. Atacante, eu acho que de centroavante nós estamos ok com os dois, Lucão e Nicolas Careca. Acho que sim, podemos começar o Campeonato Brasileiro com esses dois. Não temos necessidade de mais jogador nessa posição. Mas atacantes de beirada, eu só vejo Júlio César e Iago. Ronald não tem condição, na minha opinião, e o resto eu não vi jogar. Maxwell não tem condição. Lucas Venuto, eu vi minutos, mas se não joga com esses caras aí, provavelmente não tem nível também. Então, de outras palavras, um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de beirada. Nós precisamos desses reforços barra reposição para o Campeonato Brasileiro da Série B para a gente fazer frente aos nossos objetivos, na minha opinião. Ou todas essas peças que eu falei começar a jogar, né? E alguém falou assim, vamos torcer para que a gente acerte o time. Em busca de um milagre? Se a gente acredita nisso, ou se a gente se contenta com isso, na minha opinião, a gente pode dar com os burros na água. Se a gente não cumprir os targets que temos esse ano, ainda menos mal. O duro vai ser se a gente tiver uma performance que possa nos levar a algum risco, como, por exemplo, o Paulista está levando. Então eu acho preocupante nesse sentido. E nessa esteira, nessa discussão, nessa linha de pensamento, também recai as dúvidas que a gente tem sobre o Daniel Paulista. Tem muita discussão aí sobre, por exemplo, qual é o ambiente que temos entre os jogadores. E esse ambiente entre os jogadores passa pelo Giovanni Augusto, muito comentado, e passa, na minha opinião, pela própria liderança e quanto está na mão do Daniel Paulista esse elenco. Além disso, a performance do Daniel Paulista não é boa. Nos 10 jogos que nós tivemos, definitivamente não é boa. E sim, há nomes para a gente colocar aqui? Há, na minha opinião. Só que é uma decisão que direção, presidência tem que saber. Eu acho que nós temos que ter, gente, convicção do que nós queremos para o Guarani esse ano. Uma das opções é a gente apostar, esperar, torcer para que o Daniel Paulista aprume este time que está aí agora e a gente volta a ter a performance parecida, similar com o que tivemos no ano passado, e aí a gente ainda assim talvez não atingisse o objetivo. Qual é a chance do Daniel Paulista, com essa equipe que está aí,
conseguir uma performance melhor do que tivemos ano passado, porque a gente precisa de um tequinho melhor do que tivemos no ano passado para poder atingir o objetivo. Então, se temos um time que se mostra pior do que o do ano passado, com o Daniel Paulista, que é o mesmo do ano passado e que não conseguiu os objetivos, há a chance probabilística de a gente conseguir melhores resultados esse ano? Até há, mas é uma probabilidade menor do que o do ano passado. Simples assim. Então, se a gente quer aumentar um pouco isso, você tem que melhorar o seu time, tentar subir um pouco o nível do seu time e, ao mesmo tempo, consertar os problemas do técnico. Ou com esse técnico, ou com outra opção. E dentre, se a gente optar, se a direção optar por outras opções, e espero eu que aconteça isso, se essa decisão for a desejada, que aconteça isso antes do brasileiro. Porque depois que a gente tiver já danado no brasileiro, não adianta mais, né? Mas tem que ser por convicção, não é porque o Hélio está falando, porque a torcida está gritando, porque ela é impaciente, não. Eu tenho dúvida se a direção tem convicção de que o Daniel vai fazer esse trabalho, certo? E se não tiver convicção, há peças no cenário? Há, e de dois tipos. Peças de um nível de experiência parecido com o do Daniel Paulista e peças com um nível de experiência maior do que o Daniel Paulista, com preços um pouco diferentes, tá certo? Eu não quero falar nome hoje ainda, acho que não é momento para dizer isso, não quero atrapalhar ou levantar poeira em cima do trabalho que está atual. Não torço contra o Guarani, eu torço a favor do Guarani, mas acho, na minha opinião, que nós não vamos conseguir ter performance melhor com um time pior com o mesmo técnico, cometendo erros parecidos. Esse é o problema. E de fato, o ambiente não é o mesmo do ano passado. E nós temos algumas deficiências super importantes. Nós precisamos resolver isso para o brasileiro. Com certeza precisamos resolver isso para o brasileiro. Sim, há técnicos de nível de experiência parecido com o Daniel fazendo boas campanhas nos campeonatos regionais já hoje, que poderiam ser opções boas para o Guarani, né? E há também técnicos disponíveis aí no mercado que foram técnicos que levaram seus times a acesso nos últimos anos, nas últimas campanhas, ou seja, sabem o caminho das pedras e que o Guarani poderia trazer para cumprir essa missão. É isso que nós temos que pensar. Se essa direção tem convicção de que o Daniel Paulista é capaz de fazer esse acesso, ok. Eu não tenho essa convicção, sinceramente. Acho que com o time que temos e com os erros que a gente comete do ponto de vista técnico, acho pouco provável. Tá bom? Mas é matéria, é discussão, que eu quero ouvir a opinião de vocês ainda, e a gente discute no pré-jogo. De Palmeiras e Guarani. Gente, domingo. Haja coração. Vamos rezar muito, porque as perspectivas não são nada boas. Tá certo? Mas vamos deixar essa para o pré-jogo. Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau!